Olá, irmãos, tudo bem? Me veio uma pergunta muito pertinente para os dias da nossa atualidade. Podem os irmãos estarem reunidos por WhatsApp? Foi uma pergunta que recebi de um irmão, sendo que um irmão que eu conheço e tive comunhão com ele essa semana, ele não tem redes sociais, TikTok, internet, nada, televisão, nada. 100% isolado, por incrível que pareça, né? Mas um outro irmão, não este, me perguntaste se pode os irmãos terem comunhão por WhatsApp, fazer uma chamada por WhatsApp ali, vários irmãos, né, por vídeo chamada em WhatsApp ou aplicativos de vídeo chamada e podem ter comunhão. E há irmãos que alegam que não, que a igreja só deve estar reunida presencialmente, né? E hoje isso gera uma certa polêmica. Não deveria, é um assunto muito simples, de fácil compreensão, mas como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, quanto aos fracos na fé, que comem somente legume, vós que sois fortes, recebei-os, como que ao Senhor. Então o apóstolo Paulo chama de fraco na fé alguns irmãos que não tinham a compreensão exata das coisas e por medo de pecarem contra Deus se abstinham. Romanos capítulo 14. E muitos irmãos não têm a compreensão exata, então eles se abstêm. Agora, não tendo a compreensão exata, os irmãos não podem formular um ensino. O apóstolo Tiago vai dizer, não sejais muito dentre vós mestres, porque maior rigor há entre os que ensinam. Então, se nós não temos a compreensão exata das coisas, não devemos ensinar a respeito delas, né? Então, muitos irmãos têm dito que é errado os irmãos estarem reunidos por videochamada, ali por WhatsApp ou outros aplicativos, né? Eu estou aqui no galinheiro, né? Que é um lugar que eu consigo ficar sozinho, com chuva, assim, longe da minha família. O Senhor Jesus nasceu num estábulo, né? E ali falavam das grandezas de Deus, né? Pois é, irmãos. Então, nós criamos muitas concepções humanas, emotivas e carnais a respeito da vontade de Deus, não tendo ali o Senhor participação. Como é bom quando o Espírito do Senhor nos traz as suas verdades e podemos então tranquilizar o nosso coração. Em Filipenses capítulo de número 2, verso 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, alegro-me com a firmeza da vossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, 5. E em 1 Coríntios capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, já decretei a minha sentença. Então ocorre muito, irmãos, que os irmãos podem até estarem presentes fisicamente, reunidos ali numa reunião informal de irmãos, ou até mesmo como assembleia, como igreja, e ainda assim estarem ausentes em espírito. Não é pouca a reunião de assembleias que na sua arrogância, no seu ego inflado, por acharem que estão reunidos ao modo que agrada a Deus, ao caráter revelado por irmãos no passado, ainda assim, enquanto um irmão ora, o outro está pensando no almoço. Enquanto um está orando, o outro está pensando que está demorada a reunião para assistir aquela série que vai começar logo em seguida. Ou seja, amados irmãos, embora presentes em carne, em corpo físico, ali na reunião a caráter de igreja, de assembleia, estão ausentes em espírito. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, citei dois versículos, Colossenses 2,5 e 1 Coríntios 5,3, mas ele vai dizer também que o irmão Epafrodito há muito queria ir ver os irmãos,
e não pôde, foi impedido, mas estava com os irmãos em espírito. Ele vai narrar várias partes das escrituras e que o irmão estava presente em espírito, embora ausente em corpo. Agora, irmãos, havia a necessidade de um corpo expresso, ou expressando a verdade do Pai, do amor do Pai, de um para com os outros, irmãos. Temos que ter cuidado que, embora tenhamos o verdadeiro conhecimento do Senhor, podemos não ter mais o verdadeiro amor de um para com os outros, limitando a capacidade de Deus de se expressar entre os irmãos e colocando pesos e fardos pesados entre os irmãos. Embora o apóstolo Paulo, assim como outros irmãos não podiam estar presentes, eles estavam em espírito. Agora, havia um canal de expressão. E que canal era esse? Aqui citado era o papiro, um material feito de vários segmentos. Muitos eram feitos de couros de cabra. Então a tinta era escrita ali e eram grandes esses papiros, até chegarmos no atual papel de hoje, ou na escrita digital, né? E a expressão de Paulo fisicamente, através de um material físico, era o papiro, ou poderíamos colocar assim, de mais fácil compreensão, era de papel. Lembra, amados irmãos, na vossa infância, adolescência, ou até fase adulta, dependendo da idade dos irmãos ouvintes aí, não mandávamos cartas e ficávamos ansiosamente aguardando o retorno, e não havia uma realidade espírito, uma emoção colocada naquela escrita, e de igual modo quem o recebia, e um aguardava do outro ali. Então, claro que os irmãos podem estar reunidos hoje nessa nova extensão do nosso espírito, que não apenas por carta, ele pode se estender através de um vídeo no canal do YouTube como este, pode se estender através de um papel digital, de uma escrita digital, de um Word, né? De um texto ali na linha do tempo, de uma rede social. O irmão pode expressar o seu amor pelos outros, não podendo estar presente fisicamente, não só agora com papel e tinta ou grafite, mas também escrevendo por WhatsApp, outros aplicativos, ou fazendo uma videochamada, podendo estar ainda de forma mais intensa e agradável, ao vivo, podendo estar ao vivo com os irmãos. Que privilégio que o apóstolo Paulo e demais apóstolos e irmãos aproveitariam com toda alegria, mas eles, querendo estar presentes, aproveitavam o que tinham, que era o papel, o papiro e outras formas de escrita da época. Então sim, podemos estar presentes por videochamada. Aqui na minha cidade tem um caso do irmão que adoeceu e ele conversa por WhatsApp com outro irmão que mora a 500 quilômetros, quase 600 de distância. Se conheceram pela internet e todo dia eles conversam ali. E o irmão adoeceu, esteve no hospital, já está em casa. E os irmãos com quem ele congrega pessoalmente, nenhum foi visitá-lo no hospital. Mas aquele irmão com quem ele tem comunhão, por esse meio de comunicação, que agora não é somente o papel ou o papiro, etc., mas é a internet com seus afins, com suas oportunidades, como uma videochamada. E esse irmão andou quase 600 quilômetros e veio ter comunhão presencial com ele,
enquanto os irmãos com que ele está todo domingo na reunião da igreja, nenhum foi ao hospital vê-lo. Então sim, irmãos, podemos ter comunhão pela internet, por WhatsApp, por várias formas, irmãos. Ó, que o nosso ego, o nosso orgulho seja quebrantado e o Senhor Jesus apareça através de nós em muitos aspectos. Parabéns ao irmão que andou 600 km, como fez bem as longas horas em videochamada, onde o Senhor Jesus aparecia ali entre eles, em seus corpos, expressando ali conhecimento em exortação, edificação, consolo. Oh, glória! Podemos sim, amados irmãos. Não podendo estar presente, irmãos, podemos estar em espírito através de uma carta, de uma ligação ao vivo, de uma mensagem de texto. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus.